Dentro da sala de aula, como que a gente trabalha? A gente trabalha com fotos, com reportagens, tanto antigas como atuais. Quando sai uma reportagem interessante, né, no jornal, a gente procura trazer para a sala de aula, para trabalhar com eles, para que eles possam estar realmente entendendo, compreendendo como se deu a formação do povo, como se deu a história de Nova Friburgo. E ainda mais importante do que isso, aprender a valorizar o que nós temos, a valorizar a nossa cidade, a valorizar os pontos turísticos que nós temos em nossa cidade, que muitas vezes eles nem conhecem. E a partir do momento que eles começam a conhecer um pouquinho da história de Nova Friburgo, conhecem um pouquinho do terceiro distrito, já pede logo aos pais em casa, poxa, me leva na queijaria escola, já surge logo um interesse pela história de Nova Friburgo, por estar conhecendo, estar valorizando esses pontos turísticos tão belos que nós temos na nossa cidade. Essa referência que nós, de maneira insistente, fazemos sobre Friburgo como uma colônia suíça, Friburgo como a Suíça brasileira, isso seguramente se deve àquela primeira leva de suíços em 1818, 1820, ao chegar aqui nessa região por conta da compra da fazenda do Morro Queimado por D. João VI. Conta um pouquinho pra gente como são os primórdios da história de Friburgo lá na primeira metade do século XIX. Efetivamente, Ricardo, é preciso alguma lembrança sobre esses fatos comemorativos, etc. 1818, 16 de maio de 1818, foi a data em que se assinou o acordo entre D. João VI e o Nicolau Gachier, né, tendo em vista a possibilidade da vinda de 100 famílias suíças para a montagem de uma colônia em Friburgo, uma colônia de suíços, né? Aí já começa a haver algum problema, porque veja, o que nós comemoramos como aniversário da cidade não é bem a chegada dos suíços, é a assinatura do acordo, quer dizer, é um papel onde a presença de suíços está representada ali por um elemento que é o Gachier. Correto? Os suíços só chegaram aqui em janeiro de 1820. Olha. Quer dizer, algum tempo depois. Houve em algum momento que há essa polêmica, devemos comemorar em maio ou em janeiro. Bom, admitamos, vamos aceitar o mês de maio de 1818. Nessa vinda, o acordo que era para virem 100 famílias, o que daria um total mais ou menos de 600 pessoas, porque calculava uma família com 6 pessoas, pai, mãe, 4 filhos, etc. Seria mais ou menos isso. Na verdade, foram embarcados lá na Suíça, na Europa, 2.006 suíços que vieram para cá. Quer dizer, houve um superfaturamento de suíços, né? Muitos morreram na viagem, morreram em torno de 300 e tantos, e chegaram a Friburgo, isto é, a antiga fazenda do Morro Queimado, em torno de 1.600 pessoas. Né? Isso gerou um problema sério, porque, a princípio, as casas, né, haviam sido construídas 100 casas para abrigar as 100 famílias, e casas pensadas para abrigar 6 pessoas. E, na verdade, tiveram que abrigar 18, 20, quer dizer, houve uma certa promiscuidade aí, pelo menos a princípio. Isso, sem dúvida, ajudou na dispersão posterior, né, nas péssimas condições aqui existentes, sem contar os lotes de terra também. Porque se fez uma divisão de lote de terra no Rio de Janeiro. Né? E muitas vezes essas terras, um lote desses, por exemplo, pegava uma região pedregosa, assim, a mínimo para agricultura, né? Para a vida. Exatamente. Né? Bom, então o que fica de importante que o aluno compreende que não foram só os suíços que colonizaram o município de Nova Friburgo, que aqui primeiro teve o nome de Fazenda do Morro Queimado, e que aqui se instalaram algumas famílias em busca de melhores condições saindo da Europa. É importante, né, a gente fazer o estudo da história de Nova Friburgo para os nossos alunos, para que eles possam estar compreendendo como que se deu a formação do povo friburguense, né? Porque as pessoas às vezes pensam
que Nova Friburgo foi colonizado apenas por suíços. E não é o que aconteceu. Na verdade, Nova Friburgo foi colonizado por vários povos. Vieram alemães, portugueses, escravos, índios. Então, Nova Friburgo ela é formada por um povo diverso, né? Da mesma forma que no Brasil aconteceu a mesma coisa aqui em Nova Friburgo. Vários povos formaram a nossa população de hoje em dia. E é importante a gente estar passando isso para os nossos alunos para que eles possam compreender, né, e respeitar, valorizar tanto a nossa população como os patrimônios públicos que nós temos na nossa cidade, compreender como ocorreram as modificações na nossa cidade, né, casarões que existiam e hoje em dia já não existem mais, alguns nós ainda temos aqui na nossa cidade, outros infelizmente foram demolidos e outras construções surgiram nesses lugares. É lamentável, nosso mundo está sofrendo. E isso é responsabilidade nossa. Mas nós acreditamos na mudança, desde bem cedo, em casa e na escola. Venha conhecer o Miosotes, porque os tempos mudaram. A Gigalink supera a crise, aumenta a velocidade e cai os preços. E lá vem a Gigalink. É muito mais velocidade por muito menos dinheiro. Não me aborrece, menino. Diz como é que funciona. Seguinte, plano de 500k por apenas R$31 por mês. E tem plano mais rápido que esse aí? São vários planos novos para você escolher. E internet de alta velocidade, muito mais estável. E custando só um trocadinho. Gigalink 3512-2000. A Voz da Serra, o melhor jornal da região. O seu negócio ainda não tem um site na internet? Você não está satisfeito com a homepage da sua empresa? Sua página não é visitada por ninguém? A FreeWeb tem os profissionais mais habilitados e as melhores tecnologias para fazer da sua empresa um sucesso na internet. Ligue 2566-5283 ou acesse freewebdesign.com e conheça as vantagens de fazer o seu site com a nossa equipe. Logo depois da chegada dessas famílias, houve um movimento de dispersão para esses municípios que hoje são circunvizinhos a Friburgo. Né? Como é que acontece isso ao longo do século XIX? Há duas tendências. Né? Uma dispersão inicial que foi em direção ao vale ali do Macaé. Correto. Né? Lumiar, e foi descendo a serra ali, pegando Sana, etc. E a outra sentido da dispersão foi no sentido em direção a Cantagalo, área de terras mais quentes, o café já se iniciava, que, etc. aliás, era a sede do município propriamente no século XIX. Friburgo, a princípio, esteve ligado a Cantagalo. Eu não estou assim com esse discurso dizendo que não houve contribuição dos suíços. Houve sim, eu acho que até hoje, pequena, mas a gente tem algumas formas de trabalho com a terra, né? Isso ainda se verifica ali na região de Lumiar, São Pedro, São Pedro da Serra. A parte de alimentação, né? A contribuição suíça para alimentação, culinária, né? E eu acho que há uma contribuição, sim. Agora, eu não quero exacerbar essa contribuição. É verdade. Professor, mas em que momento, e me parece que isso tenha ocorrido no início do século XX,
ocorre uma tentativa de recuperação dessa história ou de construção de uma determinada leitura da história das origens de Friburgo. Com que objetivos? Quem são os personagens desse momento? Olha, eu acho que há 3 momentos na construção histórica, ou da pretensa construção histórica de Friburgo. Um primeiro momento, que é a partir da comemoração do 1º centenário de Nova Friburgo, e aí eu destaco as figuras do Agenor de Roure, que foi um intelectual nascido em Lumiar, mas que fez carreira no Rio de Janeiro, era membro do Instituto Histórico e Geográfico, e ele tem um discurso importantíssimo que ele faz por ocasião da comemoração do centenário de Friburgo, né? E ele começa a construir esse ideal de uma cidade localizada